Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 7, primeiro vídeo. Dona Adriana, a senhora não acredita porque não quer. Encontraram deitado no chão com a boca cheia de terra. Nada, Margarida, tudo é invenção do povo. Invenção, Dona Adriana? Eu, que mais de uma vez tenho visto o homem solto por aí afora, sem destino? Fazendo o quê? Só queria que a senhora me dissesse o que quer o mestre José Amaro lá para as bandas do rio, vagando como alma penada. Margarida, o meu compadre é homem de muito capricho, de muito gênio. O que ele faz, qualquer um faria. Trabalha o dia inteiro e quando é de noite vai dar uma caminhada para espichar as pernas. A negra Margarida parara na porta de Vitorino para dar a notícia do jeito como o velho Lucindo encontrara o mestre José Amaro. Estava alterada, com a voz de quem tivesse sofrido um choque violento. E eu que me encontrei com ele por mais de uma vez. Podia hoje estar morta, Dona Adriana. Não sucedia nada, senhora Margarida. Tudo é invenção do povo. Com um pouco mais vão ver como está o compadre. A negra baixara a cabeça sem nada mais dizer. E saiu com o jereré ainda molhado, sujo de lodo. Lembre-se que jereré, eu acho que eu pus na nossa lista. Pois sim. Eu só não consegui achar uma figura porque o Quizlet é limitado nas figuras. Mas é um aparelho de pesca. Tipo uma redinha, assim, um arco com uma rede que você pesca com a mão. Eu vou ler a definição para você. Aparelho de pesca cuja rede afunilada é de malha trançada e se prende a um aro, frequentemente provido de cabo. Usado sobretudo para a pesca em águas rasas e para apanhar crustáceos e peixes miúdos. Eu coloquei um link ali do YouTube. Acho que é um moleque assim explicando como que se pesca com jereré. Como se fosse uma rede de caçar borboleta, sabe? Tipo aquela que o Bob Esponja usa, só que pra caçar peixe. Bom, o Bob Esponja não caça borboleta, né? Ele caça água viva. Mas não é esse o propósito do vídeo. Então, a negra estava lá e saiu com o jereré ainda molhado, sujo de lodo. Quando ela desapareceu, a velha Adriana quis fugir daquela ideia do seu compadre, transformado em bicho danado, e não pôde. Lembre-se que danado aqui, muito cuidado, né? Eu não sei quanto a tua variante do português, mas eu conheci essa palavra como uma palavra bem light, assim, uma palavra leve. Danado, danadinho. Não é esse o ponto aqui, né? Uma pessoa danada é uma pessoa que sofreu danação, ou seja, ela foi pro inferno, ok? A palavra damn em inglês é uma palavra muito forte. Então ela tentou fugir da ideia do compadre dela como um bicho danado e não pôde. Há dias que Vitorino se fora para as bandas do Itambé e não dava notícias. Soubera por um cargueiro de Goiânia que estava no engenho da Gameleira, de parentes de Pernambuco. Procurou pensar em Vitorino e não conseguiu. Era no seu compadre que pensava. Viu-se na situação da comadre Sinhá e teve pena dela. Quando o povo pegava um cristão para uma coisa desta, não largava mais. Pobre do seu compadre que não teria mais descanso. Seria toda a vida, até a morte, o lobisomem, o temor de todo o mundo, o monstro que saía de noite para desgraçar os viventes. Nunca que lhe passasse pela cabeça semelhante coisa. Era mulher sem educação, sem sabedoria dos livros, mas sabia que tudo aquilo era tolice, medo besta do povo. Precisava arrumar as coisas da casa e ir procurar os seus amigos para saber o que de fato se passara com o compadre.
capaz de estar muito doente. E assim fez. Quando foi ao cair do sol, botou-se para a casa do mestre José Amaro. Estava uma tarde de muito sol, mas as sombras das cajazeiras amansavam o calor do dia. Eu gosto dessa frase. Lembre-se que eu falei para vocês, né? Uma coisa que eu fiz no Quizlet é criar um banco de frases interessantes. Às vezes pela habilidade linguística, às vezes pela imagem, às vezes pela habilidade não só a linguística no sentido das palavras, da descrição, mas a habilidade sintática. Então eu vou postar aqui, se eu não postar me lembre, se você ficar interessado. E eu aconselho você a ter um banquinho de dados assim, onde você coloca frases interessantes. Isso ajuda você a saborear, digamos assim, as frases e prestar mais atenção nelas. Estava uma tarde de muito sol, mas as sombras das cajazeiras amansavam o calor do dia. Então eu já me imagino andando por essa estrada, né? E aquele sol estaria ardido nas minhas costas, na minha cabeça, no meu rosto, mas esse calor era cada vez amansado e aliviado pelas cajazeiras, sob as quais eu iria passando, né? Levaria aquele frango pedrez. Frango pedrez é aquele frango todo, digamos assim, preto e branco. Podia ser que a comadre estivesse desprevenida de criação nova para doente. Desprevenida aqui, é claro que ela... bom, acho que é o significado literal, né? E foi andando de estrada acima com o pensamento virado para a história da negra Margarida. O pensamento virado para a história da negra Margarida. Mais para adiante, viu um grupo na estrada que dava para a casa do velho Lucindo. Eram trabalhadores com redes às costas. Sem dúvida iriam para os serviços da estrada. O velho Lucindo conversava com os homens. Ao ver a sinhá Adriana, o velho foi ao seu encontro. Boa tarde, sinhá Adriana. Vai de viagem? Boa tarde, seu Lucindo. Não viajo não. Vou dar uma conversa com a comadre sinhá. Soube que o compadre teve um passamento. Geralmente passamento é morte, ok? Mas aqui, é claro, não morreu, né? Mas ele desmaiou, estava quase morto, ou como morto, né? É verdade, fui eu mesmo que encontrei o mestre como morto. Que cara, sinhá Adriana. Ele estava com os dentes trincados, a boca toda melada de terra. Pensei que estivesse acabado. Tanto que nem toquei nele. Fui chamar a velha e o povo todo que fui encontrando. Coitado do mestre José Amaro. O povo fala dele contra o diabo. As minhas irmãs não gostam nem de falar o nome do mestre. Não sei não, sinhá Adriana. Sou homem velho, estou nessa idade e nunca vi uma criatura assim como o mestre. É um gênio terrível, é um falar duro com todo mundo. Qual, seu Lucindo? O compadre é homem de bem. Só tem mesmo aquele falaço. Sinhá Adriana. O povo, quando malda, tem coisa. Maldar é encontrar maldade, correto? Então, maliciar, suspeitar, né? Sinhá Adriana. O povo, quando malda, tem coisa. Os homens conversavam alto por baixo do pé de Joá. Depois um deles veio falar com o seu Lucindo. Meu velho, nós queremos um poiso, uma dormida. Os companheiros aqui estão secos por uma janta. Meu senhor, não tenho comida para tanta gente. Sou um pobre velho sem roça. Vivo do meu animal, do meu cavalo. Nós pagamos. Não quero pagamento. É que aonde vou descobrir mantimento para tanta gente? Depois que os homens saíram, o velho Lucindo falou à velha Adriana. Isso é gente do sertão. Não quero negócio com o sertanejo. Quando sai de casa não são mesmo que formiga. Mas como lhe dizia, sinhá Adriana, o mestre José Amaro está fazendo medo ao povo. A negra Margarida tem visto ele solto pela noite
pela noite, desarvorado, como um demente. Desarvorado é uma palavra bem interessante. Desarvorado é mais ou menos algo como perdido. Mas aí você pode pensar, né, o que tem a ver uma árvore desarvorado com perdido? Eu acho que eu coloquei no nosso Quizlet. Vamos ver aqui. Bom, primeiro passando em revisão algumas palavras que a gente viu, né? Danado, que foi condenado às penas do inferno, maldito, né? Pedrez, que ou que possui penas pintalgadas de branco e preto, né? Desprevenido, que falta o necessário, desprovido. Maldar, formar mau juízo, que a gente acabou de ver. Pé de Joá, eu coloquei uma foto lá. Joá, eu coloquei uma outra foto para vocês verem. Poiso, que é o mesmo que pouso, né? Lembre-se que essa é a forma mais tradicional. E a tendência é aqueles que moram longe da metrópole, a tendência dos que moram longe da metrópole é manter pronúncias antigas, né? Então, oiro era o que se falava antigamente, em vez de ouro, poiso e assim por diante, né? O ditongo antigamente era cré, ou crê, como bicicleta, né? Foi só depois que virou bicicleta. Não sei se eu estou usando a bicicleta como um bom exemplo, por cima, não sei, não pesquisei a idade da palavra, etc. Mas, por exemplo, fruta é a maneira tradicional de falar fruta. Fruta é a maneira moderna que foi mudada, deturpada, se você quiser. E aí era comum o ditongo oi, né? O ditongo oi se transformou em ou, ok? Como pouso, que era poiso, como oiro, que hoje é ouro, né? Mas chegamos no nosso desarvorado, ok? Olha que interessante. O termo vem como um termo da marinha, que é o quê? Que é um navio que perdeu os mastros, né? É a mesma coisa que desmastreado, ok? E aí, árvore aqui é no sentido do mastro, né? Que suporta as velas e assim por diante. E aí, por causa disso, virou desorientado, desnorteado, ok? E aí virou assustado, alvoroçado, esbaforido, perturbado e assim por diante. Eu coloquei duas frases aqui do próprio Fogo Morto. Uma delas é a nossa, deixa eu ver se é a nossa mesmo. Desarvorado, tenho visto ele desarvorado pela noite. Ela tem visto ele desarvorado pela noite. Ó o outro. Mestre, temos que descer. Sem o menino, estou desarvorado. A gente acha o bichinho, o seu Torquato. Aqui, se eu não me engano, é uma cena em que o seu Torquato perde, que é um cego, que perde o seu guia, né? Então, para ajudar na tua memória, é como um navio sem mastro, né? A negra Margarida tem visto ele solto pela noite, desarvorado como um demente. O que é que quer um homem assim nas caladas da noite? Para falar a verdade, eu digo à senhora, não acredito nessa história de lobisomem. Também diziam isto mesmo do pobre Neco Paca. E eu conhecia o finado Neco. Era homem de coração de moça. Só andava de noite porque não podia com a luz do sol. Agora, com o mestre José Amaro é outra coisa. Para lhe falar com toda a franqueza, não tenho o que dizer dele não. É homem de sua casa, do seu ofício, da sua família. O diabo é aquele falar. Então, não há homem que preste para o mestre, sim, Adriana. A senhora é da amizade dele, é seu compadre. Pode dizer que não falo a verdade. É do gênio, seu Lucindo. Não sei não, sim, Adriana. Ouvi dizer que o coronel Lula de Holanda anda furioso com o mestre. Pode ser até intriga. Foi o negro Floripes que conversou com a minha irmã. Disse o negro Floripes que o coronel vai pedir a casa do mestre. É pena. Conheci o pai dele. Era eu menino quando ele chegou de Goiânia para a Ribeira. Era homem respeitado. Tinha uma morte nas costas. Não era de falar assim como o filho. Será possível, sinhá Adriana, que não exista um homem bom para o mestre José Amaro? Que há, seu Lucindo.
O meu compadre só faz falar, é o que lhe digo. O povo tem medo dele, sem razão. Pode ser. A velha Adriana se despediu, mandou lembranças para a família e ganhou a estrada. O velho ainda lhe queria falar. Senhora Adriana, tem uma criação para a senhora tratar, quando é possível? Na primeira lua, seu Lucindo. Vinha do Pilar a boiada da feira de Itabaiana. Na frente, o guia Cabrinha tocava uma gaita de taboca numa tristeza de cortar o coração. Taboca aqui é taquara, os gominhos do bambu, né? Numa tristeza de cortar o coração. Atrás vinham as reses que desciam para a matança do Paraíba. A boiada encheu a estrada, a gritaria dos tangerinos, quer dizer, aqueles que tangem a boiada, aqueles que guiam a boiada, abafava o tropel que levantava poeira. Deixou que o gado descesse e seguiu a sua viagem. A gaita do negro lhe trazia coisas do seu tempo passado, dos dias de menina do sertão. Quando o velho Lucindo falou dos sertanejos que desciam como formigas, era como se falasse de sua gente que chegara morrendo de fome no Santa Fé, na seca terrível, que matara tudo, que fizera do seu povo uma porção de pedintes. Olha que interessante essa mudança de seu, algo pessoal, né, para uma porção de pedintes, né? Pessoas que não têm, que a gente não conhece a personalidade, não são quaisquer, né? Na seca terrível que matara tudo, que fizera de seu povo uma porção de pedintes. A gaita triste de Cabrinha era todo o seu sertão, e que nunca mais revira, que nunca mais podia rever. Entristeceu-se com a dolência da música. Na estrada empoeirada, cheirava as cajazeiras, cantavam pelos arvoredos os pássaros de todas as nações. Levava o frango pedrez para o resguardo do seu compadre, quer dizer, aquele período que ele tem que ficar em casa até se recuperar. Já estava bem perto da casa do mestre, via o pé de pitombeira crescer na vista, e ele não estava na porta como era de seu costume. Via o pé de pitombeira crescer na vista. É uma boa imagem. Ela via o pé de pitombeira crescer na vista conforme ela se aproximava. Quis passar, quis não entrar, como se estivesse com medo, mas lá estava sua comadre no chiqueiro dos porcos. Aproximou-se dela e não sabia explicar o que havia na sua cara. Era uma tristeza funda, uma mágoa grande. Era uma tristeza funda, era uma mágoa grande. Comadre, boa tarde. Boa tarde, comadre Adriana. Passei o dia todo pensando na senhora. E seus olhos te encheram de lágrimas. A outra chegou-se mais perto e num tom de consolo. É como Deus quer, minha comadre, é como Deus quer. Não adianta a gente dar parte de fraca. Depois foram para o interior da casa e a velha Adriana chegou na porta do quarto para falar com o compadre. Boa tarde, meu compadre. O mestre José Amaro abriu os olhos, fixou-os demoradamente na senhora Adriana e com a voz cansada pediu para que ela se chegasse mais perto. Tinha os braços como se estivessem esquecidos, dormentes, os olhos mais amarelos ainda.